Good evening, everyone. My name is Diego Villalobos. My pronouns are he, him, and I'm the exhibitions manager at the Juarez Institute, located in Yelamu, also known as San Francisco, a city built on the unceded territories of the Ramaytush Ohlone peoples, who have continuously lived upon this land as time immemorial. I'd also like to describe the current imagery for those with visual impairment. I am a man wearing glasses, a dark blue sweater, and a black hat sitting in front of a white wall. Before we begin today's program, I want to note that this event has live closed captioning in English and that you can activate this function by clicking on the CC button below your screen. And that at the end of the talk, there will be an opportunity to ask questions to Emerson Huida via the Q&A function, which is also located on the lower part of your screen. Now, I want to thank all of you for joining us this evening for our 10th event in our year-long season dedicated to thinking, researching, and discussing the work of Cecilia Vicuña. Today, we're very honored to host a pre-recorded lecture followed by a live Q&A with artist and activist Emerson Huida. This event is being co-hosted with Slash, who are a San Francisco-based art nonprofit, and curator Juana Berrio, on the occasion of their current group exhibition Arboreal, which similarly to Cecilia Vicuña draws from indigenous knowledges, activism, and the natural sciences as a way to rethink how we relate to the environment and each other, as we navigate an ongoing social and climate crisis. Arboreal is on view now until June 26th. Now I'll briefly introduce Juana, who will in turn introduce Emerson and the presentation. Juana Berrio is an interdisciplinary cultural producer based in New York, where she works as curator of public programs and associate director of New York residency at Amant. So now, without further ado, Juana, the Zoom floor is yours. Thank you, Diego, for your kind introduction. I want to describe the image of me that appears on the screen now. I am a light-skinned woman with long brown hair. I'm wearing a floral dress and I'm sitting in front of a white wall. I want to begin by thanking the wonderful teams at Slash Art and at the Juarez Institute for organizing this event. Since the presentation you'll see in a few minutes was pre-recorded so we could add English subtitles to it, I also want to express my gratitude to Antonio Frigiuele for editing the video and Cristian Quercia Chinoco Cabral for her fabulous job at translating it from Portuguese. And since Chris is also a curator and became so familiar with Emerson Huida's way of seeing and living in the world, she'll be joining us during the Q&A after the presentation. For those of you who are not familiar with Chris, she's a curator and writer who has a law and a history background. She earned an MA in curatorial practice from the California College of the Arts and is currently based between San Francisco and Sao Paulo, Brazil. And now it is my great pleasure to introduce our special guest today, Emerson Huida. Emerson was born in 1991 in Santarém, Brazil, and is a hybrid entity made of Emerson Munduruku, an indigenous artist, educator, activist, biologist, and ecologist, and Huida Sodoma, a drag queen persona born in 2016, who embodies a tree that walks via performance and photo performance. The character Huida exposes and aims to cure the diseases caused by systemic colonial violence. She's interested in living systems and how they are violated. She retells stories about nature, enchantments, and the intersections found in the forest city landscape from the perspective of diversity, descent, and adaptation. Huida is one of the 6 artists included in Arboreal, alongside Ai Cobo, Bill Fontana, Helen Mira, Delcy Morelos, and Cecilia Vicuña. She has shown her work in Galeria de Artes Visuais do Largo São Sebastião in Manaus, Brazil, the Instituto Tomi Otake in Sao Paulo, and is included in the Sao Paulo Biennial that will open this fall. Emerson Huida resides in Manaus, an industrial territory in the middle of the central Brazilian Amazon. With no further ado, please help me welcome Emerson Huida. Olá a todo mundo que participa desse evento, desse momento de partilha, de diálogo, de interlocuções entre pessoas, entre as suas histórias e também os seus territórios. Acredito que a partilha
entre essas coisas são fundamentais para uma boa guia do mundo, né? Para uma boa condução da vida. Eu me chamo Emerson, sou indígena, falo a partir da Amazônia, né? Atuo aqui como arte educadora, sou biólogo e também artista visual. Meu intuito aqui e colaboração é no sentido de partilhar um pouco dos cenários que vivenciamos hoje, no ano de 2021, na Amazônia, partilhar um pouco das histórias e desafios que nos são inerentes dentro do nosso cotidiano e também propor, né, para que pensemos juntas e juntos em soluções, né, para bons encaminhamentos da vida, né, da vida não somente no território amazônico e dentro do Brasil, mas também no planeta. Então, eu vou fazer uma apresentação agora com algumas fotos desse mundo de cá e espero que possam apreciar e se conectar a este universo a partir dos seus próprios universos. Bom, esta apresentação chama Amazônia, de onde falo, né? A ideia, como falei, é apresentar um pouco desses cenários, nossos desafios e também da arte, né? E da educação como caminhos de futuro. Lembrem que falo a partir de um tempo que não é um tempo linear, onde o passado passou ontem, o presente é aqui agora e o futuro é amanhã. Esse tempo linear ele pode ser repensado em um futuro que já é agora, né? E também um presente que está imerso no próprio passado, dentro da própria história, um presente que é resultado dos nossos passos ontem. Então, desconfiguramos esse tempo linear para apresentar a vida conectada, né? Óbvio que e a partir de tempos, mas sob uma perspectiva indígena. Bom, para me apresentar novamente agora com uma foto. Meu nome é Emerson, né? Sou esta pessoa de hoje 30 anos e o que mais faço da vida é falar com a floresta desde criança e a partir dela, né? Falar da floresta para o mundo tem sido minha caminhada. Antes de adentrarmos, né, esse universo de onde habito, com o qual convivo, pelo qual sou atravessada e também afeto, né? A gente vai fazer uma apresentação, vou apresentar um pequeno panorama físico, geográfico, social e político, né? De onde estou, desse território e também de como que o país se comporta, né? O Brasil, né? Demarcado em toda essa área branca, a partir do território que habito, né? Que é essa área em vermelho, que é o estado do Amazonas, que é um dos maiores estados aqui da Amazônia, da região norte do Brasil. Esse aqui é um recorte a partir dentro do estado do Amazonas, onde toda essa faixa branca, né, essa área territorial branca é o estado, e essa manchinha vermelha é a cidade de Manaus, que é onde habito mais de 25 anos e de onde falo neste exato momento. Agora, um pouco mais de Manaus, né? Agora com uma foto de satélite onde mostra tudo que é verde como área de floresta e tudo que é rosa ou esbranquiçado como uma região
de cidade, né, de urbanização. Notem que dentro desta região, que é uma região que fica na frente de dois grandes rios, o Rio Negro e o Rio Amazonas, temos uma área em quadrado que chama REFAD, que se chama Reserva Florestal Adolfo Duque, que é uma grande área de pesquisa e educação ambiental hoje na cidade, ao norte da cidade, que é essa área que eu estou passando o cursor. E eu falo a partir deste local aqui onde eu aponto o cursor, o meu bairro aqui dentro da cidade de Manaus, né? Estou aqui nesse momento. Manaus é uma cidade que é um território completamente atravessado, né? Uma cidade com muitas árvores e muitas casas que coabitam. É uma cidade industrial, né? No meio dessa Amazônia Central, de tanta imersa nessa floresta tropical. E como grande parte das cidades amazônicas, é uma cidade que coexiste entre os sons de aves e sapos e insetos dos mais diversos, com sons de motor, né, com som do cotidiano industrial, do que conhecemos como metrópole, do que conhecemos como cidade e um mundo moderno, né? Então, tudo isso coabita e nos traz desafios, nos traz e nos tensiona questões identitárias, né? Por ser Manaus uma cidade indígena, como todas são as cidades brasileiras, como são todos os territórios onde a tradição, a cultura e as ancestralidades indígenas foram cobertas, né, por uma materialidade, também uma noção de entendimento do mundo a partir da colonização, né? A partir desse empreendimento colonial que implanta o moderno sobre as ancestralidades que habitavam e que seguem habitando, né, esses territórios. Então, Manaus é também uma cidade de disputa identitária bastante intensa, como em toda a região norte do Brasil e em todo esse território também chamado Brasil hoje, né? Eu gosto desse ângulo da cidade que fica aqui próximo de casa. Lembram da reserva que eu disse, aquela de 10 mil campos de futebol juntos, 10 mil hectares de floresta intacta? Essa visão é de dentro dessa floresta, a partir de uma torre erguida a 40 metros de altura, onde dá para se ver a copa das árvores e também esta cidade que eu cito, Manaus. Gosto desse ângulo porque ele me afeta de modo muito especial, como citei alguns motivos, né, de atravessamentos. E gosto desse ângulo também porque ele me traz ele me leva a pensar e imaginar de que ângulos que vemos a floresta, né? Que ângulos escolhemos para ver a cidade? Que ângulos escolhemos para ver a vida de modo geral e a nossa própria vida, né? Gosto de ver Manaus a partir desse local, em diálogo com a periferia, né? Em diálogo com esse mundo implantado, com esse mundo que está aqui agora, sem isolá-lo, né? Sem isolar a floresta e sem isolar este mundo, a periferia e a correria, a pressa, as coisas tão comuns, né, às cidades do mundo hoje. Então, sou um artista inteiramente atravessado por essa paisagem entre a cidade e a floresta. Tratando um pouco do panorama político hoje do país, a gente, né, que afeta a vida
de toda a população, e junto a minha vida, e junto tudo que eu acredito e pelo qual me movo, preciso citar o governo, o atual presidente do país, né, o governo Bolsonaro, que essencialmente renova dentro do país uma política de ódio, né, uma política de retrocessos e também de morte, né? Não somente mortes, as populações vulnerabilizadas, como populações indígenas, pretas, quilombolas, tradicionais, LGBTs, mas morte efetivamente a toda a população, né? Em razão da pandemia, né, do trato com a pandemia do coronavírus, que afeta todo o planeta e que no Brasil está bastante acentuada. Logo a gente aborda um pouco melhor dessa questão, mas por hora eu queria trazer algumas algumas reflexões a partir de fatos, né, da situação atual no Brasil com relação ao contexto ambiental, né? Aqui eu trago alguns retrocessos, algumas medidas que foram que foram trazidas, né, com esse agora 2 anos deste atual governo, né, que é o governo Bolsonaro. Aqui eu queria que fossem somente os retrocessos, somente esses os pontos ruins com relação do ponto de vista ambiental, mas são muitos outros, né? São para mais de 100. Aqui eu trago alguns apenas para ilustrar o que estamos vivendo com relação ao meio ambiente, a vida hoje das populações tradicionais no Brasil, para que vocês compreendam a partir de onde falo e possam se envolver, né? Conhecer e se envolver. Bom, a gente teve com esse governo em um pouco mais de 2 anos, um pouco menos de 2 anos de poder, né? A desestruturação do IBAMA e do ICMBio, que são 2 órgãos que fiscalizam crimes ambientais no país e geram multas e têm trajetórias de lutas através do Ministério do Meio Ambiente bastante importantes, né, dentro do curso da História Ambiental no Brasil. O governo Bolsonaro desestruturou esses 2 órgãos, demitindo funcionários, enfraquecendo os investimentos, trocando, né, as suas gestões por parceiros do próprio governo, né, que é um governo amplamente aliado ao agronegócio, né, à pecuária, à mineração, e enfraquecer esses órgãos foi uma das medidas deste governo, né? Foi também flexibilizada e reduzida as multas ambientais, né? Inclusive com perseguições incentivadas pelo próprio governo aos fiscais, né, destes 2 órgãos, IBAMA e ICMBio, que atuavam e continuam atuando em áreas de tensões de conflitos por terra no país. Então, foram flexibilizadas as multas e reduzidos os valores, facilitando a vida, né, dos grileiros de terra, dos criminosos que roubam as terras tradicionais de populações quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, indígenas no Brasil. Houve também uma regularização, quer dizer, uma autorização via governo, com toda a regularização não somente fundiária, mas também para mineração e extração de petróleo e gás em terras indígenas demarcadas. Ou seja, a gente tem terras indígenas hoje demarcadas no Brasil, que são territórios tradicionais de populações, e essas terras são de uso, né, legal apenas pelos indígenas, mas este governo conseguiu regularizar essas atividades que são de extrema violação, né? A terra, que a contaminam, que matam os rios, matam a floresta e também ameaçam logo a vida também das populações que habitam esses territórios. O fim do Fundo Amazônia, que era um grande fundo patrocinado pela Noruega e Alemanha, e que garantia a execução de centenas de projetos voltados para a proteção ambiental na Amazônia,
foi também uma ação deste governo, né, no ano de 2019, e centenas de projetos que cuidavam da floresta e dos povos deixaram de funcionar, né? Houveram contestações por parte do governo, né, a respeito de dados do Instituto Nacional que cuida dos dados de desmatamento, que acompanha, né, como que ocorre o desmatamento dentro do país. E em 2019, quando houve um recorde de desmatamento na Amazônia, este fato virou notícia em todo o mundo, né? O governo contestou os dados dessa instituição, que era e sempre foi respeitada mundialmente como uma instituição séria de ciência, né? E contestaram os dados dessa instituição e também substituíram o diretor, né? Que pediu demissão, uma vez que ele foi contestado tecnicamente a respeito da sua direção, do trabalho enquanto organização. A gente teve também o desarquivamento, né, de um documento que chama Marco Temporal, que é um projeto que, essencialmente, diz que, a partir da década de 80, mais precisamente 1988, que é quando há a promulgação da Constituição brasileira, da Constituição atual vigente, né? Diz esse marco temporal, ele dá um marco, né, no tempo, que é a partir de até 88, onde terras indígenas só eram consideradas terras indígenas todas as terras que estavam demarcadas até 1988. E esse marco diz que todas as terras indígenas demarcadas a partir de 1988 seriam caçadas, e muito provavelmente, a partir desse curso deste governo, essas terras também passariam a não existir, né? Então, o marco temporal é um grande ataque nas populações indígenas no Brasil, que ainda tem como principal desafio a demarcação das suas próprias terras tradicionais, né? Uma outra coisa que ocorreu de forma bastante expressiva foi a liberação excessiva de agrotóxicos no país, que foram 945 agrotóxicos liberados em um ano de governo, né? Quase 1.000 agrotóxicos liberados em um ano de governo, favorecendo, né, o agronegócio e contaminando literalmente os alimentos, as terras, os territórios, ameaçando a vida de populações indígenas que muitas vezes resistem dentro dessas áreas de fazenda, né, próximas a elas. Com tudo isso, a gente teve um aumento da violência no campo e aos indígenas no Brasil, uma violência que retornou, né, retomou de forma bastante expressiva, e o governo também vem transformando toda a sua rede de governo em uma rede bastante militarizada, o que lembra o próprio processo de ditadura militar, né, década de 60, ocorrido no Brasil, que foi uma das piores barbáries e que gerou um dos maiores genocídios ocorridos dentro do país. Só um minuto, que está passando um avião aqui em cima de mim. Bom, o governo também, além de militarizar, né, toda a sua rede de ministros e secretários, também entregou toda a pasta ambiental à pasta da agricultura, né? Todo o ministério, as ações do Ministério do Meio Ambiente foram entregues ao Ministério da Agricultura, né? Logo deixando a direção da vida das florestas, da preservação ambiental na mão de quem quer destruí-las para plantar a qualquer custo. Temos fotos agora, fotos atuais, né? Aqui à esquerda, uma área de rejeitos de mineração, que era uma área de rio de água limpa, que virou uma área de rejeitos, né? de restos, né? Da escavação da terra atrás de ouro, de minérios. E essa é uma fotografia que representa vários corpos d'água de grande parte hoje da Amazônia, né? Essa Amazônia que às vezes é vista como prístina, intocada, virgem, enfim, ela está cheia de feridas, né? E à direita a gente tem os pastos, né, para gado,
para plantios de soja, de arroz, enfim, de uma série de produtos da agricultura e do agronegócio que essencialmente destroem a floresta para, sobre a terra, produzir, né? Atendendo a uma demanda que é muito mais capitalista do que utilitarista, né? De necessidade. Aqui eu trago um pouco dos biomas no Brasil, essas regiões de biodiversidade, né, de fauna, flora e de demais manifestações de paisagens e processos que são únicos a cada região dessa. Então, a Amazônia, toda essa região de verde bastante escuro, que é onde estamos, ela foi uma região que, como eu estava pontuando há pouco, vem tendo um aumento, né, no desmatamento. À esquerda, a gente tem uma área desmatada, né, em quilômetros quadrados. E na horizontal, a gente tem a evolução ou o comportamento, né, das taxas de desmatamento no país. A gente tem 2015 e 2018, né, com esse pico aqui, né, de desmatamento, e a partir de 2019, perceba que é justamente o ano em que o governo Bolsonaro assume, a gente tem o maior índice de desmatamento da Amazônia, é um maior índice de desmatamento histórico, né, de toda a história da Amazônia, ocorre justamente neste governo. No ano seguinte, a gente percebe uma suave queda no índice de desmatamento, ano passado. E hoje esse dado, certamente ele é influenciado pelos próprios desmontes que o governo fez, trocando os dirigentes das organizações de monitoramento de desmatamento por seus próprios aliados, né? Então, esse número é um número duvidoso, ainda essa suave queda, que é ainda um aumento bastante representativo, ele ainda é bastante duvidoso, pois aqui, a partir de 2020, a gente já não tem organizações independentes e de fato éticas, né, monitorando através de dados científicos e em campo o comportamento de desmatamento na Amazônia. De toda forma, não somente a Amazônia, né, mas essa região aqui em vermelho do Pantanal é uma região que ano passado ganhou os holofotes do mundo, né, porque a gente teve aqui, né, novamente em quilômetros quadrados de desmatamento a partir de 2011 até 2020, um aumento absurdo, muito grande mesmo, na destruição desse bioma, né? 20% do Pantanal, das maiores planícies alagadas do planeta, né, de grande biodiversidade, de vidas, foi desmatado, né, em 2020. Então, 2020 marcou 20% a menos do Pantanal, que gerou cenas que também chocaram muito, né, nos chocaram bastante, porque o governo, da própria boca do presidente, incentivou diretamente os grileiros e fazendeiros ao Dia do Fogo, né? Dia do Fogo era um dia que basicamente era para queimar, né, os territórios, para queimar as terras, para ampliar a agricultura, e a gente no Brasil tem, né, dentro dessa política hoje super polarizada, né, de um lado pessoas pensando em justiça, em qualidade de vida, em preservação ambiental, em garantir os direitos humanos, e do outro um grupo político enfim, enorme, bastante representativo, que elegeu esse presidente, e dentre eles os mais radicais, principalmente esse setor fundiário, né, que são fanáticos, né, e agem de forma criminosa, explícita mesmo, e geraram essa destruição, né, de um dos mais preciosos biomas da Terra, o Pantanal. Bom, com o Covid, já está evidente para todo mundo, né, que essa gestão, esse governo, é um governo genocida,
né? Um governo que é apresentado ao mundo todo como um governo irresponsável, né? Um governo que, através desse homem, né, que minimiza, né, os impactos do Covid-19, já chamou de gripezinha. Ele já disse que ele não era coveiro ao ser perguntado por um jornalista sobre a sua responsabilidade com a pandemia. Ele, enfim, não fez os investimentos devidos enquanto governo federal, incentivou a população a tomar a cloroquina, a fazer um tratamento precoce, sendo que isso nunca existiu, né, para a Covid em qualquer lugar do planeta. Adiou ao máximo que adiou e criou histórias caricatas, absurdas sobre a vacina. Chegou a dizer que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, né? Então, ele é um governo que não somente é irresponsável, mas diretamente também responsável pelos 378 mil mortos pelo Covid hoje no país, né? Esse número foi atualizado, infelizmente, há algumas horas. Bom, eu não costumo falar só sobre coisas ruins, a gente sabe que elas existem, né? Mas me interessa, e eu acredito que lhe interessa também, a esperança. A esperança que habita nos olhos, que enxergam bem, ou que se esforçam para aprender, para melhor enxergar. A esperança que nos faz acordar e enfrentar um dia, né, cheio de dificuldades, cheio de desafios. A esperança que nos move coletivamente e ancestralmente, né, por soluções, por saídas, por escapes da desgraça. Eu acho que é o olhar, a fé, a esperança que nos permitem atravessar tudo isso, né? É ela que nos permite, neste momento, vibrar a partir de nossas casas pela saúde daqueles que amamos, daquelas que às vezes nem conhecemos. É o trabalho coletivo, é este trabalho coletivo, o de reimaginar um mundo possível, né? Que se move, que tem muitos braços, né? Que não está ilhado no mundo, embora o mundo capital e moderno nos enclausure dentro das nossas casas e cotidianos, né? É dessa forma que pensamos, que nos movimentamos, foi sempre assim, né? De modo coletivo. E agora eu queria compartilhar um pouco de o que temos feito a partir daqui, deste território que lhes apresentei. Hoje, me movimentando em rede, né, em grupo, em coletivos, não somente de pessoas, né, mas numa teia que envolve pessoas, envolve bichos, envolve plantas, envolve esses espíritos encantados, né, os espíritos da natureza que nos guiam, que envolve pessoas de vários lugares, não somente indígenas, mas também não indígenas, pessoas pretas, pessoas de outros lugares do mundo. Venho me movendo e atuando com arte e educação, com jovens ribeirinhos indígenas aqui do estado do Amazonas, ao meio, através da arte visual e da foto performance, também desenvolvendo trabalhos encarnando a entidade Uira, e também desenvolvendo outras linguagens que possam manifestar o sagrado, que possam manifestar o invisível, que é tão presente em nossas vidas. Utiliza o corpo como suporte, né? O corpo que se muta, o corpo que vira outro, que vira outra coisa, não necessariamente humana, né? Faço por transferência dos elementos orgânicos ao meu corpo, um corpo que é a natureza, como a gente é,
um corpo que busca, a partir dessa mistura de pelos, folhas, sementes, suor, né, demarcar que natureza e cultura, que essa separação é uma mera ilusão e que é dela que surgem grande parte dos nossos problemas atuais no mundo, de que cultura é natureza, natureza é cultura, e somos isso, né? Ao mesmo tempo, somos simultaneamente tudo isso. E é sendo guiada por esses pensamentos, por estas emoções, por essas urgências, né? Esses caminhos, me deixo habitar pela entidade Uira Sodoma, né? A partir de 2016, toma consciência dessa existência em meu espírito e em meu corpo, e venho buscando contar, né, o real, o que habita em nossas paisagens, mesmo que seja feio, mesmo que doa, contar para saberem para agir, né? É assim que visualizo os desafios. Não adianta escondermos, porque se a gente segue escondendo os problemas, a gente nem sente e nem se move por soluções. Mas também gosto de contar histórias bonitas, como a dessa foto, né? Que é inspirada na morte e renascimento de uma ave, materializada por esse galho em formato de osso, e que é atravessado pela vovó. Vovó é como eu enxergo a floresta, que transforma morte e nasce a partir da morte, rebrota vida, né? Gosto de contar as histórias naturais das plantas, dos bichos. Gosto disso porque eu acho que a gente tem muito a aprender com essas criaturas, com todas as criaturas, cada uma ao seu modo de vida, cada uma com o seu tempo e seu espaço. Antes de 2016, eu fui morar nessa comunidade, que fica a quase 1.000 quilômetros a partir da cidade que falo hoje, Manaus. Essa comunidade chama Vila Nova do Amanã. Ela está localizada no Rio Tambaqui, no município de Maraã, aqui no Amazonas. É uma comunidade autodenominada como ribeirinha, porque mora na ribeira, na margem do rio. É uma habitação tradicional que deriva diretamente de populações e ocupações indígenas nesse território, e vive à base da pesca, da agricultura, de mandioca, principalmente, e tem seus festejos, muitos impregnados pelo catolicismo, né? Onde festejam-se festas de santas e santos, padroeiras. Gostam muito de futebol em grande parte das comunidades autodenominadas ribeirinhas. Algumas têm 150 casas, 300, 500. Outras têm 8, 10, como nessa comunidade, onde eu vivi 3 meses da minha vida. Na sequência, mudei para uma outra comunidade um pouquinho maior, bem perto dali. Mas, a partir de lá, eu fui dar aula de educação ambiental e voltei com uma outra noção sobre o que era educação ambiental, né? Uma educação ambiental e um chamar, né, para a preservação da floresta que não é guiado pelo cérebro. Se o cérebro é bom, ele não é prioridade no processo educativo, no processo que clama por vida, né, o da preservação ambiental. Aprendi que era o coração, né, a principal guia desse trabalho. E que é assim, através do coração, que a gente envolve, reencanta, né, para uma ação urgente. Desde lá, eu passei a coordenar um projeto que é chamado de Projeto Incenturita, que é um projeto de leitura, escrita e de arte e educação com jovens desses locais. Isso aqui é a Uira, com a minha turma de jovens, de crianças das comunidades. A gente estava tomando banho de rio após
vivenciar uma experiência onde cada jovem, guiado pelo próprio espírito e pelos próprios espíritos que os rodeiam, transformavam-se e materializavam-se esteticamente e com a energia do que coletavam naquilo que eram guiados e se guiavam, né? Um processo imersivo de autoconhecimento e construção mais que estética, né? Espiritual. As cores, as plantas, os formatos, as texturas, tudo é uma guia para a nossa transformação, não somente externa, mas também interna. Desde lá, tenho buscado incentivar com que os jovens, e esse não é esforço, está longe de ser um esforço só meu, eu sou mais uma formiguinha também trabalhando nessa grande missão, que é o de várias comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas na Amazônia, para o resgate das culturas a partir dos jovens, né? Entendendo que boa parte da juventude hoje que habita a Amazônia, mesmo num contexto de beiras de rio, ouve histórias da televisão e seguia por elas, seguia muitas vezes unicamente por elas, e quer vivenciar, e tem direito, né, de vivenciar o moderno, e isso, em grande parte repercutido no seu cotidiano, no seu mais subjetivo, na sua mais subjetiva forma de ser, leva ao abandono das culturas, ao abandono das práticas, ao abandono do próprio valor de ser quem é, de onde está, do seu território, do seu povo, né? Então, em meu trabalho, em nosso trabalho, nos trabalhos de vários aldeamentos na Amazônia, hoje tem sido isso. Ir lá, pegar a planta, reaprender a utilizá-la e, a partir dela, criar, né? Ir lá na floresta, ouvir a floresta e se inspirar, né? Então, à esquerda tem um aluno incorporando um encantado, né? Uma criatura que protege a floresta, o curupira, e à direita tem a produção antes dessa peça, né? Antes dessa peça apresentada à esquerda, né? A produção pelos jovens, construindo o seu próprio figurino, a sua própria, dando ar à sua própria imaginação. Mais fotos onde buscamos, né? A essência desse trabalho hoje é ter a floresta onde nasceram, a floresta onde habitam, né? A floresta onde muito provavelmente vão habitar por grande parte da vida, como uma fonte material, né? Que vai trazer e vai proporcionar, oferecer, dar, presentear aos jovens os próprios materiais, folhas, galhos, sementes para suas construções artísticas, e também essa floresta imaterial, que é essa floresta que inspira a partir das suas histórias, dos seus bichos, das suas plantas e também dos seus povos. Entendemos, então, que tudo bem se os jovens se animam, gostam das histórias da Europa, da Ásia, enfim, de outras regiões da América, não tem problema. Eles podem e têm direito a isso, mas visualizamos como prioritário, urgente, belo, potente, político, o uso da sua própria terra, o uso do seu próprio território, seja material ou imaterialmente, porque isso lhes garante o valor, né? Esse valor que é expresso e reflete em si mesmo porque conseguem se ver, né? Conseguem se ver no que fazem, se sentem pertencentes a algum lugar. E sentir pertencente a algum lugar é algo fundamental à vida, como diz o mestre Ailton Krenak, né? Pertencer. E à direita, à esquerda, tem algumas alunas produzindo colagens com histórias, né, que sentem, miram, percebem. E à direita temos famílias na expectativa
do teatro que vai ser já, né, apresentado aí pelos jovens. Esse teatro que ele nasce da floresta, que conta a floresta para a floresta, né? São pais e mães que a cada ano vão a partir das suas comunidades e se reúnem ali para assistir os seus filhos, as suas netas, contando a floresta. O meu trabalho de mobilização identitária, artística, política, né? Também desenvolvo as oficinas Morfose, né? Que são oficinas de maquiagem criativa, intuitiva, principalmente, onde, de forma parecida com as crianças lá nas comunidades, cada pessoa que participa do processo vai encontrando o que habita dentro de si, né? Aquilo que é expresso a partir das suas referências, da sua forma de ver e pensar o mundo. Tenho viajado o país hoje, desenvolvendo essas oficinas. São momentos muito especiais que podem ser desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer parte do mundo, porque sempre teremos pessoas com muitas histórias para contar e muita natureza, né? Dentro de si e na sua paisagem, no seu entorno. Hoje, como pesquisadora, né? Das artes, né? Já pesquisei biologia por 6 anos, né, na academia. Hoje dei uma pausa, né? Trabalhava com lagartos, com sapos, e amava e amo ainda, mas hoje meu trabalho tem sido com desenvolvimento, com autorreconhecimento, tem sido para entender melhor, né, dessa caminhada em artes e através dessas paisagens que atravessa. Então, destaco aqui alguns pontos que são muito importantes no meu trabalho, que é refletir, né, recontar o território, não somente essa história que no país, em vários dos nossos países, ela é contada a partir da narrativa do colonizador, né? E logo exclui, né, as memórias, as histórias, os saberes ancestrais. Não somente essa história dos livros em páginas brancas me interessa, mas também o passado, e esse passado narrado através da oralidade, através dos grafismos, através das artes manifestadas pelos meus parentes indígenas, né? Quando imaginam o meu trabalho, imaginam que eu falo só da floresta, né? Que tem um nome que repercutiu mundialmente sobre o meu trabalho, que foi a drag da Amazônia, né? Eu acho curioso isso, mas em parte é a realidade, né? Em parte é a verdade. Né? Hoje me entendo também como drag, né? Mas principalmente como uma entidade, e gosto de falar da floresta a partir dela e com ela, mas não somente, gosto também de falar da cidade, né? Onde as pessoas também habitam, né? Gosto de falar de todos esses tensionamentos e desses encontros também entre a floresta e a cidade, né? Entre a cultura, as culturas e o moderno, né? Me interessa essa paisagem de atravessamentos. É nele que eu moro, né? Buscando falar dessa paisagem, né? Atravessada. Então, hoje, nas artes visuais, faço principalmente performances e desenvolvo fotografias, fotoperformances, que, no geral, falam dessas conexões entre violência social e também destruição ambiental, né? Gosto também de contar sobre as conexões, os nexos entre diversidade e funcionamento biológico e social, né? Eu gosto que a gente, os seres humanos, os que habitam as cidades, aprendam com os que não habitam as cidades e vice-versa. Gosto de que nós, seres humanos, seja onde estivermos,
possamos aprender, né, com as histórias dos bichos e das plantas e nos inspirar, né, para romper esse antropocentrismo que é tão violento e tão fadado ao fracasso, como temos percebido ao longo da nossa história da humanidade. Eu me movo e movo quem está próximo e busco mover, né, para exposição, né, mesmo que doa, mas que traga cura, né, das doenças sistêmicas e coloniais. Meu trabalho ele parte de uma escala local, né? Gosto de falar a partir daqui, de Manaus, do Amazonas, da Amazônia, do norte do Brasil, né? Sabendo que nenhum problema do mundo está isolado, né? É um só planeta, então os problemas não moram em só um lugar, eles atravessam, sejam culturais, sociais, ambientais, climáticos, né? Então, quando falo daqui da Amazônia, eu também falo do planeta. Quando fala-se a partir de São Francisco, também fala-se do planeta. Quando fala-se a partir da Índia, fala-se também do planeta, né? Então, é esse espaço local como uma comunidade em diálogo com o resto do mundo, né? Em meu trabalho, eu trago algumas guias que são pautadas por não somente bem longe de ser conceitos, né? Conceito é algo muito estéril, muito abstrato, raso, né? Eu gosto de entender como guias, como orações, né? Que carrego junto de mim, que aprendi com muitas das minhas e dos meus, né? A retroalimentação é uma delas. Nessa imagem, o Ira caminha numa trilha de floresta. A ideia de mesclar-se ao ambiente e seguir andando nele é para demonstrar o buscar, né, expressar como a floresta, guiada por passos não calçados, né, por raízes que são pés que se conectam à terra, ela cresce biodiversa, mundialmente, inclusive, a partir de um solo pobre, de um solo que não tem tantos nutrientes, né? Uma floresta que morre, se decompõe através das suas folhas, galhos, tudo isso que você vê no chão, e é a partir disso que ela puxa, suga, se alimenta, né? A decomposição de si mesma, ela se alimenta de si mesma, né? Isso é a retroalimentação. Isso é absurdamente inspirador às nossas vidas, porque muitas vezes é em nós mesmas, né? Em nós mesmos que buscamos, acessamos as forças para seguir, né? Para atravessar a turbulência, para atravessar a desgraça. A floresta ela nos ensina que é preciso a gente se alimentar de si mesma, mas não somente, né? Se alimentar de si mesma, não somente entendendo nós como indivíduo, mas nós enquanto comunidade. E aí, por isso, entender-se com pertencer-se é tão importante, né? Porque você se alimenta das suas, dos seus. Seja a sua família, seja os seus amigos, seja os seus ancestrais, de qual povo for, né? Seja a sua comunidade LGBT, a sua comunidade de periferia, né? A floresta ela nos ensina isso, que para andar, para seguir, é preciso comer de si mesmo. Esse local, a Amazônia, ele é hoje esses muitos locais, essas muitas Amazônias e formas de vida que a compõem, são hoje e sempre foram para nós indígenas as nossas fontes de inspiração, as nossas próprias referências, né? Ignorando seguimos, né? Seguimos nos inspirando nas nossas próprias histórias, nos nossos próprios ambientes. Temos as nossas próprias cosmovisões, né? De vida, de onde que surgiu tudo, cada árvore, cada montanha, cada peixe, cada pássaro tem uma história, né? Então, se alimentar de si mesma, para mim, é isso, né? Se alimentar desse presente imerso, intrincado ao passado, para que a gente mova a partir desse futuro que já é já, né? Já é agora.
conto em meu trabalho um pouco das diversidades. Quando falamos de diversidade no contexto da cidade, pensamos logo em pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas. Essas são também diversidades. Quando falamos de diversidades ambientais, pensamos logo na fauna, na flora, nos fungos, nos processos da natureza. Isso também é diversidade, né? E gosto de contar histórias de violações à vida na floresta e aos corpos dissidentes na cidade. Note, dissidente é uma palavra que soa, que significa quem foge à margem, à curva, né? Quem foge à linha, quem não se comporta direito, como se deve, né? Como essa sociedade hegemônica, branca, macho e heterossexual determina. A gente não escolheu ser dissidente, né? Em canto nenhum. Quem escolheu, quem nos colocou nessa situação foi o padrão, né? De toda forma, somos a essência do que significa diversidade, né? Então, gosto hoje de demarcar esse invisível aos olhos e corações das pessoas, porque a floresta queimou e nesse mesmo mês essa fotografia surgiu como uma resposta ao governo ao governo Bolsonaro, que dizia que a floresta não estava queimando, que era tudo mentira ou especulação da imprensa. Essa foto, ela nasce de uma frase do próprio presidente que diz que ele responde dentro da fala dele, ele cita a seguinte frase: a porra da árvore, né? Que é o lixo da árvore. Ele coloca essas criaturas, esses seres que são ancestrais, que vivem antes de nós nesse planeta, como seres sem importância. E essa fotografia, ela demarca que sim, a floresta queima e não queima desde ontem, ela vem sendo queimada, né? Mais de 20% da Amazônia, tal qual o Pantanal, já foram destruídos, né? E a cada dia se piora a situação no país, né? Se piora a situação do mundo, onde a gente vai parar, né? Onde a gente vai parar, me pergunto, né? Com toda essa destruição, com essa queimada das vidas, não somente humanas, mas também das nossas florestas e toda a sua vida ali. Então, gosto em meu trabalho também de contar essas histórias de transmutação, né? Que a antropologia gosta de chamar de novo materialismo, pós-humanismo. A forma como a gente entende indígena é a gente que vira bicho e vice-versa, né? Em grande parte das cosmovisões indígenas, a metamorfose ela é possível, ela demarca processos ritualísticos, onde gente vira bicho e vice-versa, né? No caso, eu gosto de virar uma árvore, né? Uma planta que hoje são minhas guias espirituais, né? Gosto de contar as histórias de cada planta, né? O seu papel, a sua importância. Eu acho que é importante que saibamos disso. A série A Última Floresta é um trabalho também nascido a partir desses símbolos, desses signos do desmatamento na Amazônia, onde a gente evidencia cenários onde se passou os bois para a agropecuária, onde a gente viaja a locais, eu e Matheus Belém, que é o fotógrafo que me acompanha nessa série, a locais de grande violação à vida, né, da floresta em razão do desmatamento, né? Essa é uma fotografia de 2018 e que vem sendo repercutida em vários espaços da sociedade, como um trabalho, sim, apelativo, né, a situação que vivemos, mas que busca, a partir, em todas as fotografias, de pequenos atos, lembrar-nos de que esses corpos também são corpos nossos, né? De que esses corpos se parecem muito com os nossos. A série Mil Quase Mortos é um trabalho que já está voltado às águas que atravessam a cidade de Manaus. Essa cidade, que é uma cidade super irrigada por igarapés,
muitos corpos d'água, mas que, como acontece em todo o país, onde as cidades crescem, abraçadas aos igarapés, e quando crescem demais, elas largam eles. Parecem aqueles amigos que brigam um com o outro, que crescem juntos, se amam, e depois, quando um cresce mais que o outro, ele abandona e extermina, né? Nessa história, que é muito comum no Brasil, Manaus é uma dessas cidades, né, que até a década de 60 utilizava os igarapés para tomar água, para cozinhar alimentos, para tomar banho, e hoje esses corpos d'água atravessam a cidade completamente poluídos, quase mortos, né? Então, quase porque muita vida, né, novamente aqui, entrar no caos e ali iluminar alguma coisa, né? Essa é a minha missão. Entrar no caos e lembrar que dentro dessa destruição há flores coloridas em uma saia perfumada que expressa essas plantas que moram nas margens desses igarapés e que ainda produzem alimentos, que ainda nos oferecem cura, nos oferecem remédios, né? Que apesar de toda violação e violência nossa sobre elas, sobre a natureza, a vovó, a floresta, a natureza, ela ainda nos ama, né? Ela ainda nos quer bem. A série elementar é um trabalho que desenvolve sobre uma perspectiva de beleza, sim, e encantaria a partir dos fundos dos rios, a partir da floresta submersa que existe nos rios aqui da Amazônia. Nessa floresta, nessa flora d'água, que é diversa, é misteriosa, que cresce sobre regimes de cheia e seca dos rios e atravessa esses momentos de dificuldade com flores, com frutos, né? Com evolução, né? E ternura no seu próprio tempo. Esse é um outro trabalho, né? De mesclar-se a paisagem que desenvolvo. Esse é dessa série elementar também, conta um pouco da lama, esse encontro entre a terra e a água, né? Eu não gosto de contar os elementares sozinhos, né? Tipo terra, fogo, água e ar. Eu gosto de contar os encontros entre eles e a beleza e o sagrado disso. A série elementar também tem este ensaio que chama Ensaio Espíritos de Tudo que Vive, onde busco contar um pouco deste invisível, que é enfeitado, que é colorido, que é belo. Nós que apressados deixamos de ver, né? Mas que existem. Aqui, nesta série, nesse ensaio da série elementar, gosto de contar o fundo do rio, esse local que a ciência não conhece e que é de conhecimento hoje, principalmente dos pajés, que não podem entregar à ciência ou qualquer lugar o que habita no fundo do rio, né? Porque quando o rio é como a gente, né? Temos os nossos mistérios. Se a gente conta eles para todo mundo, a gente morre, né? Porque da vida também fazem parte mistérios, né? E o fundo do rio é cheio de suas próprias histórias. Eu gosto de espelhar, né? Um pouco da importância dos mistérios sem contá-los também. A Mata Te Se Come é um trabalho que eu comentei há pouco, fala dessa decomposição da vida, que vira morte, que vira vida dentro da floresta. E eu concluo esta apresentação com uma imagem que, em meio a esses cenários muito desanimadores, onde atravessamos, não só na Amazônia, no Brasil, mas em grande parte do mundo, onde governos autoritários, violentos, fascistas se instalam e se fortalecem, eu gosto de lembrar que em todos esses locais existe esperança, né? Existem possibilidades e caminhos
que nos levarão, sim, a soluções, a escapes, né? Para a garantia de um futuro novamente, que é presente já, né? Essa é uma foto de uma turma que eu pude conduzir, que eu por um tempo, pudemos nos conduzir, né, nesse local de roda, né? A roda, ela faz parte de muitas tradições, de populações tradicionais em todo o planeta. A roda é o local onde precisamos habitar hoje, onde estivermos, né? Esse local onde os corpos podem estar próximos, se olhar, onde todo mundo pode se olhar de forma igual, né? Sentados a partir de um mesmo nível, né? Rompendo essa estrutura hierárquica capitalista, né? Que nos quer acima dos outros, que nos quer olhando de forma vertical para a vida, né? Eu gosto da roda e desse espaço, pois é possível sentir o outro de forma mais empática, não somente olhando, mas sentindo a sua temperatura, né? Sentindo e compartilhando de um espaço muito parecido, né? Muito mais próximo, né, de si. É nesse local, e sempre foi assim, para as culturas que até hoje resistem no planeta, que se contam histórias, que se ouve e se reagem a elas, né? Esse local que forma um vínculo, né, físico e também espiritual. Eu acho que as rodas, elas podem ser feitas, mesmo que não se sente desta forma, as rodas, elas podem ser trazidas para as nossas vidas, mesmo que não seja esse solo ou desse jeito que se sente, que se esteja. Eu acho que o próprio entendimento, de modo geral, das rodas, ele pode sim ser trazido para as nossas vidas e nos reaproximar da gente e dos outros, né? Para a gente começar a enxergar melhor as nossas paisagens e debater e agir em razão, em prol delas, né? As crianças e a juventude, que é o futuro e é o presente, e é resultado de um passado, elas estão aqui, né? Eu acho que um dos caminhos para enfrentarmos o mundo, ou os mundos que tentam impor aos lugares onde vivemos, os mundos que não são bons, é guiar as nossas crianças da melhor forma possível, educando-as para que reconheçam a diversidade que são como indivíduo, busquem um pertencimento, sim, no mundo, às suas comunidades, que nunca deixem de imaginar, porque criança é isso, né? Ela nos tensiona as nossas verdades e certezas. A gente adulto, às vezes, é muito chato, já está tudo moldado. As crianças não, elas nos desestabilizam, elas lembram o local da imaginação que muitas vezes a gente deixou lá atrás. Então, não podem o subjetivo das crianças com as quais vocês convivem, das suas filhas, filhos, irmãos e irmãs. Incentivem um reimaginar do mundo, porque é através da imaginação, da arte e da esperança que a gente consegue, sim, um futuro melhor. Um presente, futuro melhor. Que tenha vida e que ela seja sempre respeitada, da forma que for, onde estiver. E era isso. Muito obrigada. Wow. Okay, this is hard to follow. Of course, I want to thank you, Emerson, for this absolutely inspiring and important presentation. It is truly an honor and pleasure to be
talking with you right now while you are in Manaus. And it is a really meaningful presence for us that you are here. And I want to start by, opening the floor for questions. And I'm just gonna let Chris, who is here, just raise your hand. That is gonna be translating. She's been amazing at translating everything that you just saw. And now we're just gonna answer your questions. So I think we have several questions here. So let's begin. Hi, I just want to start by saying that I'm a woman. My pronouns are she, her. I have brown hair and I have black clothing. I'm standing in front of a white background. I just want to translate what Juana just said to Emerson. Emerson, só vou traduzir aqui para você o que a Juana falou. Ela agradeceu muito pela sua apresentação. É muito importante trazer essas questões e ela está muito feliz por você estar fazendo parte desse projeto e por estar fazendo isso aqui com você. Obrigada. Ok, so I'm gonna start, e eu vou começar agora a fazer a pergunta em inglês e depois eu vou traduzir em português e daí por aí vai, tá bom? So just want to start with a question that was posed by the Slash team. So thank you for your informative and very poetic presentation. You place a lot of emphasis on the interconnectedness of the planet and explain that no matter where we are in the world, in San Francisco or in Manaus, we are experiencing related, similar socio-political issues. You are investing a lot in local communities and educating youngsters. What do you suggest we can do as individuals who care about the exploitation of the Amazon from where we are now? Emerson, vou falar em português agora. Obrigada, mais uma vez, obrigada pela sua apresentação tão informativa e poética. Você coloca muita ênfase nas interconexões do planeta e explica que, independentemente de onde estivermos no mundo, São Francisco ou Manaus, nós temos experiências similares no âmbito sociopolítico. E você tem investido muito em comunidades locais e na educação de jovens. O que você sugere que nós, como indivíduos que nos preocupamos com a exploração da Amazônia, podemos fazer de onde estamos agora? Longe, né? Mas o local que estamos agora. Boa. Bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui junto a vocês de novo. Agora um pouco mais próximos. Eu acredito que há muita coisa é possível de se fazer sob diferentes distâncias geográficas, porque muitas vezes não são as distâncias geográficas os principais motivos das nossas distâncias. Existe uma distância que é espiritual. Por exemplo, de grandes metrópoles com as florestas. Essa distância é a distância que impele o não valor a ela, mas porque, em essência, não é uma distância, é exatamente uma distância que não permite o sentir, né? Eu imagino que não precise se vir ou estar no instante que se quer dentro de uma floresta para imaginar
né? Para conhecer, né? E aí temos muitos meios, né, de acesso para se aproximar, né? Pelo que está disponível em muito da arte, né, sobre a floresta, de modo geral, cinema, pintura, artistas, né, mediados por ações como essas que conectam, né, pessoas de tantos nós de tantos lugares, mas não só por esse caminho. Eu penso que é possível agir, então, mesmo distante geograficamente, buscar uma aproximação espiritual, buscar uma aproximação que se nutre mesmo de longe desse lugar. De repente, é uma aproximação com algo tão gostoso e tão grande que você é chamada, né? As florestas e nossos lugares, elas o tempo todo estão chamando, né? Pessoas de todo canto para agirem, para estarem ao lado delas, né? A vovó, que é que eu entendo como floresta, ela não tem esse nome à toa. Ela é vó de nós tudinho, né? Todas. E ela, uma hora chama, você se desperta, você vai atrás, lê tudo, assiste tudo sobre esse lugar, ouve de pessoas desse lugar, e esse lugar, essa floresta, essa avó, ela vai chamar, e uma hora é possível. Então, em termos práticos, vamos agir pela floresta, vamos conhecê-la o máximo que pudermos nessa experiência de vida. Essa é uma forma de agir espiritualmente, de um cotidiano que quer estar junto. Existem formas econômicas, que são dentro de um mundo capital, que é também este, mediado por ações, por organizações, terceiro setor, que tem um trabalho muito comprometido, né, com a floresta e com os povos que a habitam. Então, apoiar, doando o que puder, né, ajudando a divulgar os trabalhos, a conhecer, buscando lá no primeiro passo, conhecer o que tem de trabalhos aqui, e aí aqui agir, seja doando ou incentivando para que pessoas contribuam com o trabalho dessas organizações. E eu falo não grandes instituições, né? A gente tem trabalhos, muitas associações, né, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, muitas comunidades das periferias desse local Amazônia, que são cidades, né, imersas nessa floresta. Então, ajudar espiritualmente é uma possibilidade, querer estar perto e estar por isso. Ajudar economicamente, ajudando o trabalho de quem, né, está nessa linha de frente. Eu acho que tudo isso, né, esses dois caminhos, tem outros, eles são passos que são muito importantes e que todo mundo é corresponsável desse mundo, sabe? Obrigada, Emerson. Agora eu vou passar para o inglês. Tudo, uau! A maioria das ideias, pelo menos, que você dividiu aqui com a gente. So, Emerson says that there are many ways for you to get involved, and a starting point could be having a close and spiritual connection with the idea of the forest. And Emerson also says that they believe that it doesn't matter the geography. Geography doesn't matter. There are many times geography is not the main reason for for the distances between us. There's a spiritual distance between big cities and the forest. And in essence, it's a distance that does not allow us to feel and understand the values
the value of the forest itself. And you don't need to be there physically to imagine and to know. There are many ways to access information and to be closer to the forest and to the culture of the forest. And in practical ways, Emerson says that one should learn about the forest. One should seek information. And there are also economical ways that are mediated by nonprofit institutions, and there are ways for us to support the work that they're doing, not necessarily large ones. There are small groups that are doing important work as well. And Emerson believes that the spiritual closeness is important and is a responsibility, because the forest belongs to us all, and we should all be a part of it. Let me move to the next question. Juana and Diego, please interrupt me anytime if you want to ask a particular question. Go ahead, Juana. Yes, I think this is gonna be like a common question of sorts. Thank you so much. That was incredible, amazing, Chris, how you summarize this beautiful message by Emerson. One of the words that really touched me personally was this word that I think you can help me, Chris. I think it's traversing, how you translated it, right? It's traversing, like going through or crossing through, right? And that is something that I'm really curious about in terms of exactly what he was just talking about, like Emerson was just saying, how there is these interconnected, obviously, with everything, but also I feel that, and just by mentioning the role of childhood and youngsters in our society, just really highlighting the fact that we live a life in this culture where we're speaking from right now. That is about solidifying basically a life that is making us be more isolated with everything else, as opposed to allowing those to be traversed somehow, or to be actually completely open and porous to what's around us. So I want to know what Emerson thinks in terms of the way trees behave and forests behave, like how are trees also being traversed and traversing our lives and everything that is alive around them. And I think we lost Emerson's image for a second, but I'm sure they'll be back. Emerson, quando você puder, eu vou traduzir a pergunta da Juana, tá? Bom, a Juana fez uma pergunta a respeito da ideia do atravessamento, que você traz bastante na sua apresentação, que é uma ideia muito bonita, e ela se sentiu tocada por esse conceito que você trouxe, e ela quer entender um pouco mais essa ideia de atravessar. Ela falou cut through, que é como se fosse cortar um caminho, e daí ela também trouxe essa ideia das crianças, dos jovens com os quais você trabalha, e ela fala também que a nossa vida na cultura que a gente vive hoje não permite que a gente seja completamente aberto ou que tenha uma relação porosa entre a natureza e a cultura. Acho que você até trouxe isso na sua apresentação sobre cultura e a natureza, né, como é uma coisa só, e ela tem muito interesse em entender como que as árvores se comportam nesse sentido, nesse atravessamento. Se você puder falar um pouco sobre isso, qual que é a relação entre essas ideias, ela ficou muito tocada com esse conceito.
e quer entender um pouco mais. Maravilha. Muito obrigada pela pergunta, Juana. Obrigada, Cris. Eu penso, quando na floresta ou numa periferia, nenhuma vida está isolada, né? No mundo inteiro, apesar de querer-se pelo sistema capital isolar as vidas, nenhuma também está isolada. Pensando nas árvores, elas estão dentro de uma comunidade e essa comunidade está inteiramente conectada por raízes. Não como um corpo só, mas quase isso, pela proximidade. Uma paisagem atravessada é porque nesse local existem raízes que estão tão próximas que se atravessam pela conexão. Quando imagino o local onde cresci, que é uma periferia, mas não uma da outra. E são assim as periferias. Então, é como as raízes das árvores, muito próximas, se atravessando, afetando e sendo afetadas. Então, gostaria de contar sobre atravessamentos, é que o mundo ele roda a partir de uma perspectiva binária. Ou é mal, é bom, é alto, é baixo, é 1 ou 2, né? É homem ou mulher. Por tudo isso, a gente é levado a pensar um lado ou outro. Quando estamos e reconhecemos o valor desse trânsito, dessa paisagem no meio, eu acho que a gente consegue aprender mais, porque geralmente tendenciamos a um lado e excluímos o outro. Quando estamos no meio, precisamos ver os dois. E a partir de Manaus, que é uma cidade industrial no meio da Amazônia Central, de floresta, é impossível não pensar na paisagem atravessada Que lindo. Okay, I'll try to translate the best way I can because what Emerson said is just very beautiful. Okay, Emerson believes that the forest in the periphery, life is not isolated, right? Even though capitalism isolates lives, we are not isolated at all. And thinking about trees, they do live in a community as well, and they are very much connected by roots. And that's a traversed experience. They affect and they are affected by one another. And the world turns, Emerson also mentioned that the world turns in a very binary perspective, good or bad, man or woman. And when we see the value of this new middle ground landscape, that's where beauty lies, basically. And in Manaus, it's impossible for Emerson to not to think about this traversed landscape, because it's so interconnected with the forest and many different experiences that are in this middle ground. So I hope this answered your question, Juana. Thank you so much, both of you. That's beautiful. Absolutely. Thank you. Thank you, Grace.
Nada. Emerson. Thank you for your question, Juana. So why don't we move forward to another question? There's a question by Julia Kuneski. I hope I'm pronouncing your name correctly, Julia. Thank you so much for the beautiful presentation. I'm interested in how you said that others describe you as the drag from the Amazon, but you said you think of it more as an entity. I'd like to know more about this and how indigenous shamanic practices may influence your work, as well as other spiritual practices in Brazil. For example, Candomblé or Santo Daime, in which spirits, entities are embodied or channeled through the body and consuming. Does movement come into your work when you are embodying these entities, or is it mostly through the costuming? Thank you. Ok, Emerson. Tem uma pergunta aqui no nosso, de uma pessoa que está assistindo, e ela está perguntando, está agradecendo, muito obrigada pela apresentação. Eu tenho muito interesse em saber um pouco mais sobre essa ideia da drag da Amazônia, mas você disse que você enxerga isso muito mais como uma entidade, o Ira, né? E ela gostaria de saber um pouco mais sobre isso e como ela usou a palavra os xamãs indígenas, mas pajés, né? E as práticas indígenas podem influenciar o seu trabalho, e também outras práticas espirituais no Brasil, por exemplo, Candomblé ou Santo Daime, e onde os espíritos e entidades são incorporados e através do entram, né, no corpo e também pela vestimenta. Esse movimento que vem para o seu trabalho, quando você está trazendo essas entidades, é mais através você traz muitos essa ideia espiritual, ou mais pela questão da vestimenta que você usa, que você cria para os trabalhos? Não sei se ficou claro. Maravilha, obrigada pela pergunta, Júlia, e pela mediação, Cris. Bom, quando se pensa em floresta, Amazônia, se pensa em floresta. Quando pensamos em drag, imaginamos RuPaul, ou uma rainha com acessórios de rainha, né, de plástico, né, de uma construção que se fortalece, é uma arte que se fortalece principalmente a partir da TV norte-americana e das ocupações drags desse espaço. Quando pensou-se em uma drag da Amazônia, ou ouviu-se falar que ali uma drag usava mato, surgiu a ideia de drag da Amazônia. E é um pouco disso a história. Meu trabalho, ele se diferencia do drag porque ele não é uma ocupação efêmera. Está e habita em meu corpo um espírito que me pede coisas. E eu sei. E eu venho aprendendo a conviver com esse espírito. Eu não sei defini-lo. E ótimo. Isso não acontece. Mas, essencialmente, habitam em muitas tradições dos nossos povos a zoomorfia, a filomorfia,
que são bichos que viram gente e vice-versa, e gente que vira planta e vice-versa. Por entenderem que essas outras criaturas têm igual valor a nós. Então, podemos nos transformar neles e vice-versa. E eu acho que o Ira nasce a partir quando eu digo entidade, não é como algo maior que nós, é como algo que habita entre nós. Uma presença demandada pelo espírito, não apenas close. Que beleza. So Emerson says that when you think about the Amazon, you think about a forest. And when you think about drag, you think about RuPaul. And that's very much connected to an American, North American culture. And their work is very different from the ideas of drag because it's not an ephemeral occupation of the body. It's a spirit that they embody, and they're still trying to define it and trying to understand. And thinking about communities in Brazil, there are many of them cultivate zoomorphy or biomorphia, which means that when people turn into animals or plants or vice versa, because they deep inside, they understand that these creatures, be animals or plants, they are just as important as we are. And Uira represents a spiritual entity, and it's not just about clothes. Diego and Juana, please interrupt us whenever you want to. I actually have one quick question for Emerson in regards to maybe expanding a little bit more on the importance between this kind of like relationship or this exchange between the more like rural communities in the Amazons and the cities as well. So maybe he can talk a little bit more about that exchange. Mm-hmm. Between the Amazon and rural cities? Between, yeah, the cities and the more kind of like rural communities in the Amazon, because in a part of the presentation, he kind of like addressed that and kind of like the importance of that exchange. And I think that could also be a good segue to another question that an audience member just posed as well. Okay. Emerson, o Diego está pedindo para você falar um pouco mais sobre essas comunidades rurais da Amazônia e essa troca que existe entre as comunidades indígenas e essas comunidades rurais também, se você puder expandir um pouco as ideias que você trouxe na sua apresentação, tem curiosidade para saber um pouco mais. As comunidades hoje que habitam as beiras de rio têm muitos nomes dados pelas próprias comunidades. Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, caçadores, caiçaras. São comunidades autodenominadas pela cultura. As ribeirinhas, elas têm uma grande contribuição do Nordeste quando a Amazônia está passando pela fase da borracha, em 1910. De pessoas do Nordeste que vieram para cá. Mas, essencialmente, embora não se autonomeiem como indígenas, são comunidades de herança indígena. São comunidades que o processo colonial fez
apagando as identidades indígenas, criou. O processo colonial criou a categoria ribeirinho. Então, do ponto de vista identitário, é isso. Do ponto de vista do cotidiano, são comunidades que pescam, se alimentam da agricultura e da extração de coisas da floresta, trocas. Vem à cidade uma vez ao mês para comprar o que não nasce na comunidade, como feijão, arroz. Uma grande parte delas faz isso. Culturalmente, tem muitas festas, tem campeonatos de futebol. São comunidades onde o catolicismo é muito presente. E espiritualmente, são comunidades que acreditam nos encantados da floresta e acreditam na cura das plantas desse lugar. É um pouco disso. Tentar explicar da melhor forma, Emerson. Obrigado. So Emerson says that these communities that inhabit the margins of the rivers have many names, and they are self-denominated. They could be ribeirinha, indígena, quilombola. There are many names that they could use, and the ribeirinhas have a great contribution, had a great contribution from people from the Northeast who came to the forest a while ago for work. And these communities explain this. They are part of a colonial process, and the colonial process itself created these categories. They fish, they work in agriculture, and they also go to the cities once a month to purchase rice and other goods. And culturally, they have a lot of festivities, which Emerson mentioned in the presentation, festivities that are related to like Catholic festivities, and which is very present. But spiritually, they also believe in the enchanted spirits from the forest. So these are some of the connections between them. I think I'm gonna move to the next question from Johanna Rinken. Thank you so much for that presentation. It was so deep that I felt connected with your people, and especially with the nature. I would like to just ask, how do you live with the paradox of keeping the culture and ancestry, but in this modern capitalist world? I mean, how do you teach the kids about living in the natural world, but also the modern world? Então, Emerson, aqui vou fazer mais uma pergunta. A Johanna está te agradecendo muito pela apresentação, que ela ficou muito tocada e ela se sentiu muito conectada com o seu povo, e especialmente com a natureza. E ela gostaria de perguntar como você vive com esse paradoxo de tentar manter a cultura e a ancestralidade nesse mundo capitalista, né, em que nós todos vivemos,
E como que você traz esses ideais para as crianças sobre viver na natureza, mas também que não seja completamente isolado, né? Ideias completamente isoladas de um cotidiano moderno, né? Ao qual, pelo que você falou para nós na sua apresentação, elas também têm acesso, né? E é um desafio. Pode ser um desafio também para você. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que é um caminho muito tortuoso querer virar-se totalmente as costas para a sociedade dominante, para tudo que ela impõe, não somente oferece. Então, vou dar um exemplo. Já disseram que eu sou menos indígena porque eu como macarrão. Eu sempre morei na cidade e macarrão, às vezes, era só o que tinha para comer. Como que eu posso deixar de comer macarrão? De que forma que isso afeta a minha identidade, a minha cultura, né? Então, o que faço só que eu, uma bandana, um brinco, acessórios que não são de minha cultura, mas eu vou lá e antropofagizo. Vamos, é um caminho possível, desde que consciente, ir lá se alimentar de tudo que a gente quiser, a internet, o macarrão, publicações de artigos científicos do outro lado do planeta, né? A gente pode também tudo. É isso que eu quero sempre enfatizar com os jovens. Podemos experimentar, se tomar como referência tudo do mundo, porque tiraram tanto de nós que não faria sentido hoje dizer que não aceitaremos nada. E isso não significa poder tudo, ignorar-se, né? Isso não significa deixar de ser nada, né? Não significa deixar de ser indígena. Então é um pouco disso que penso e repasso aos jovens. Obrigada, Emerson. So Emerson believes that it's very difficult to turn their backs to modernity, and they've heard in the past that they were less indigenous because they eat pasta. Sometimes in the city, that's the only thing they can find. And for instance, they also wear accessories that are not from their culture. And they believe that there's a need for them to feed from other cultures, but also to digest that information. They can use references. What they teach children and youngsters is that they can use references from the world because so much has been taken away from them. And it does not mean that they're less indigenous because of that, or that they're losing their identity because they are experimenting and digesting other cultures. So why don't we move forward to another question? I think maybe this is a beautiful way to wrap up, actually. This is a beautiful way to close this incredible, inspiring conversation. I want to thank you again, Emerson, for for encouraging us to focus more on our hearts and challenge the focus that we put on our brains, and to look around us and allow ourselves to just really see how we're connected with everything around us. And I think for me personally, something that I'm inspired to do is to give more room for young people in my life to learn from and to be inspired by the eyes that they have. And that image that you had was very sane. So I have this image in my head right now, and I want to thank you again for this, and of course thank you again, Chris,
you did an amazing job. It was beautiful having you in conversation as well. Of course, you are a curator, not a professional translator, but you seem like you were. So thank you so much for wearing both hats today with us. And thank you, Diego, again, for co-organizing this and these last people that are behind the screen doing all the production work behind this event. So thank you so much. And I think, Diego, you want to close perhaps with some remarks? No, thank you, Juan, and thank you, Emerson. And again, thank you everyone for joining.